Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa Francisco de Assis. Que a gente possa ter uma noite com muita luz e paz. Alguém aqui pela primeira vez na casa? Sejam muito bem-vindos. Se necessitarem de mais algum tipo de informação sobre os nossos grupos de estudos ou outras atividades da casa, é só perguntar para a Aline, para a Sábia ou para alguém de crachá. Bom, alguns recados. O primeiro recado é que essa nossa palestra de hoje e algumas outras que já fizemos será transmitida ao vivo no nosso Facebook, o Facebook do CF, né? Também estamos gravando a palestra com a melhor qualidade e depois faremos uma edição e colocaremos também no nosso canal do YouTube, que é chamado O Espiritismo Está no Ar. Alguns avisos. Agradecer muito as doações que vocês fizeram para o nosso bazar e também pelo comparecimento ao nosso bazar para adquirir nossos produtos, né? Foi bem legal, a gente teve um retorno bastante bacana e vai poder auxiliar bastante na nossa casa e as instituições que a gente também assiste. Gostaria de pedir para que todos desliguem seus celulares, para que a nossa palestrante, Ângela, possa se concentrar melhor na sua palestra, né? E para que a gente possa receber todo o bem que essa casa pode nos proporcionar. Vou fazer uma leitura agora, a Sábia me pediu, desse livrinho, Deus Aguarda, de Chico Xavier, né? Ditado pelo Espírito Meimei. Está à venda na nossa livraria. Mãos pequeninas. Quando afagas teu filhinho no aconchego doméstico, não te esqueças das mãozinhas anônimas esquecidas no desamparo. Flores rodopiando na ventania, assemelham-se a estrelas perdidas na tempestade. É todo um mar de sofrimento e angústia que te rodeia. Apura a visão para que o aflível painel te não passe despercebido. Mãos pequeninas de várias cores a se debaterem nas sombras. Chegaram à terra como doces promessas de alegria e lutam por sobreviver à procura do bem. Pelo amor à criancinha que te inspira a beleza do lar, acende o lume da bondade e não recuses socorro aos braços minúsculos que te acenam de onde revolta, da onda revolta, suplicando piedade e carinho. Auxilia esses lírios humanos a se desvencilharem do lodo das trevas para que se desenvolvam ao hálito da luz. Dizes que a vida pede amor e espera um mundo melhor. Não negues assim a tua migalha de ternura aos anjos que choram no temporal. Recolhe as mãozinhas enregeladas do frio, do desencanto, e ao calor da tua abnegação, ajuda-as a renascer para a existência, a fim de que possam esculturar o teu sonho de perfeição e grandeza no esplendor do amanhã. Descerra as portas do coração aos filhinhos do berço, torturado, e protege-os confiantes. Recorda que um dia duas mãos pequeninas, relegadas ao abandono numa estrebaria singela, eram as mãos de Jesus, o Rei Divino, que ainda hoje são o nosso refúgio de paz e a esperança do mundo inteiro. Convido a todos, então, para que façamos a prece inicial. Vamos orar. Querido Deus, Pai de amor e bondade, mentores dessa casa que nos abraça, que nos acolhe, nossos mentores, nosso anjo da guarda. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para entender um pouquinho mais das leis naturais, das tuas leis, Pai amado, e que possamos colocar todo o ensinamento da doutrina consoladora nas nossas vidas, trabalhando a nossa reforma íntima. Que a luz que recebemos aqui possa sair conosco
iluminar também os nossos lares, a nossa casa, a nossa rua, o nosso trabalho e todos os locais onde convivemos. Esteja conosco, Pai amado, nos intuindo, guiando, iluminando hoje e sempre. Que assim seja. Ângela, palavra sua. Boa noite a todos. Eu peço licença a vocês que eu gostaria de começar a fala da noite de hoje com uma contagem. E gostaria que vocês me acompanhassem mentalmente nessa contagem de 1 a 10 que nós iremos fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando essa contagem chegar ao número 20, um irmão nosso terá tentado cometer o suicídio. Quando essa contagem chegar a 40, um irmão nosso acabou de se suicidar. E é sobre esse tema, o suicídio, trabalhando todo o Setembro Amarelo, é que nós iremos conversar um pouquinho na noite de hoje. E principalmente tentando trazer um conforto aos corações das pessoas que sofrem, das pessoas que veem as famílias sofrendo, dos chamados sobreviventes. Então, com esse tema, Espiritismo e Vida, eu quero parabenizar a casa por essa iniciativa de falar sobre esse tema que muito tempo foi considerado tabu, que não se comentava, sabia-se que existia, mas as pessoas não falavam sobre isso. Então, parabéns a essa iniciativa, que nós possamos chegar com o nosso coração, com a nossa mensagem a essas pessoas e elas perceberem que elas não estão sozinhas. Porque o suicídio, segundo a Organização Mundial da Saúde, com os dados de 2014, ele atingiu, no último censo que nós tivemos, 804 mil pessoas. Nós temos aproximadamente 2.200 casos por dia. Como eu falei, 1 a cada 40 segundos. Então, se a gente ficar falando aqui em 30 minutos, ao longo desses 30 minutos, quantos irmãos nossos terão se suicidado? Apesar desses números, diz que o valor caiu. A porcentagem diminuiu cerca de 9% entre os anos de 2000 e 2012, isso considerando em números absolutos. E é responsável o suicídio por 1,4% de todas as mortes no mundo. Ele ocupa o 15º gênero de óbito no mundo todo. E entre as mortes violentas, cerca de 56% de todos os óbitos é devido ao suicídio. Buscando dados nessa fonte desse livro, Que Viver é a Melhor Opção, que é do jornalista e palestrante espírita André Trigueiro, ele nos conta que a ingestão de pesticidas corresponde a 30% dessas mortes. E aí, confesso a vocês, o dado mais chocante, no primeiro momento que eu estava montando essa fala de hoje, foi esse, que a taxa de suicídio ela é mais alta nos idosos, nas pessoas com 70 anos ou mais. Eu me surpreendi, eu achei que era coisa dos jovens, mas são os idosos. E talvez seja aí o primeiro ponto para a gente refletir. O que nós estamos fazendo com os nossos idosos que eles estão perdendo o gosto de viver? O que nós estamos fazendo para eles que eles não queiram mais conviver nesse mundo conosco, em família, em sociedade? Talvez aí seja o primeiro ponto para a gente refletir. E refletir também que o suicídio é considerado um caso de saúde pública, mundialmente falando. Separei para vocês o mapa onde nós temos a distribuição da taxa de suicídio por 100 mil habitantes no mundo todo. As cores mais escuras correspondem aos países onde essa prevalência é mais elevada. Como eu fugi das aulas de geografia, não sou muito boa no mapa mundi, eu fiz a cola aqui para nós. E aí nós temos os 10 primeiros países
campeões em suicídio. Nós temos em primeiro lugar a Guiana, seguido da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, Sri Lanka, Lituânia, Suriname, Moçambique, Tanzânia, Nepal e Cazaquistão. Nesse ranking, o Brasil encontra-se lá no número 113 na posição, com a média de 5,8 mortes para cada 100 mil habitantes, onde a média mundial é 11,4. Se nós formos vermos, estamos na posição 113 em números relativos, porque em números absolutos nós estamos em 8º lugar, porque somente no ano de 2012 tivemos 11.821 mortes assinadas, digamos assim, como suicídio. E quantos acidentes de trânsito não são suicídio também? Quanta gestão de medicamento, um pouquinho a mais ali, também não pode ser considerado. Então, se formos parar para pensar, esses números, eles podem ser maiores do que a gente imagina. Como falei, a taxa mais alta, a prevalência maior, é nos idosos. Mas, aquela faixa etária da população entre 15 e 29 anos, o suicídio é responsável por 8,5% das mortes no mundo. É a segunda causa principal de mortalidade, só perde para os acidentes. E 75,5% deles ocorrem naqueles países onde a renda é considerada baixa ou média. Há mais suicídios entre os homens, apesar das mulheres terem mais tentativas nesse quesito da eficiência, se pudermos chamar assim, os homens são mais efetivos. Um caso para cada 20 tentativas. Uma tentativa a cada 2 segundos. Quando a gente desenrola esses números e começa a ver, é muito alto, é assustador isso. Então, para cada pessoa que consegue se suicidar, mais de 20 tentam, como diz aqui, se matar sem sucesso. Uma ou mais vezes. Talvez esse seja o dado mais alarmante. Talvez você esteja se questionando o que todos esses números nos dizem. O que essas estatísticas que trouxe da Organização Mundial da Saúde, de livros, de dados jornalísticos querem dizer? Em que medida que essa dor, esse sofrimento nos alcançam e nos convidam a fazermos uma reflexão mais consciente em favor da vida? Então talvez esse seja o grande objetivo da fala da noite de hoje. A gente fazer esta reflexão, porque por maior que seja a dor, por mais que você se sinta sozinho, traído, abandonado, aqui eu representei o famoso beijo de Judas, talvez um sentimento de Jesus se sentindo sozinho, abandonado, traído, por mais que você sinta assim, você tem que lembrar que você não está sozinho, que Deus sempre está com você. As pessoas, os irmãos, os amigos de caminhada podem ter deixado você para trás, mas Deus não. Ele não deixou nenhuma ovelha perdida e não vai ser você que Ele vai deixar. Então, por mais que doa, nós não estamos sozinhos. Deus está presente na nossa vida. O que nos falta muitas vezes é convidar que Ele participe da nossa vida mais ativamente, através da oração, através de uma prece, conversando, invocando a presença dEle, o auxílio dEle, dos nossos mentores espirituais. Porque com relação ao suicídio, a gente tem diferentes olhares para ele. E alguns deles talvez vocês se reconheçam aqui. Porque para a lei, o suicídio é considerado um crime. Para a medicina, pensando na parte psicológica, talvez seja um fracasso. Para a religião é um pecado. Quantas e quantas religiões rotulam, né? Antigamente, cerca de 50, 60 anos atrás, tinha cemitérios que nem podiam ser enterrados pessoas que tinham cometido suicídio, que algumas religiões não aceitavam a presença da família ou daquele corpo, digamos assim, para fazer uma oração. Então nós temos essa visão do pecado. Talvez para a sociedade a gente pode dizer que seja um fracasso, falhamos em tudo com os nossos irmãos. Mas o principal olhar que a gente tem que ter, e talvez seja essa a parte que mais me toca aqui nessa fala de hoje, seja para a família. A essa família que sobrevive a essa tragédia. A que custos nós não sabemos, mas ela sobrevive, porque para essa família isso foi uma tragédia. Mas as coisas não acontecem de uma hora para outra. É um cabedal de emoções
que vão crescendo, crescendo e culminando no suicídio. Então, na verdade, tudo começa com uma imaginação catastrófica. E aí, cada um de nós tem um pouquinho disso. Quem já não imaginou alguma tragédia acontecendo na vida da gente, algo assim? Só que a diferença é que isso para nós passa. E para essas pessoas, essa imaginação catastrófica continua e vira uma preocupação crônica. Essa preocupação crônica é capaz de gerar uma ansiedade que começa a tirar o sono, tirar o apetite, deixar a pessoa fora do contexto social. E muitas vezes essa ansiedade gera uma depressão, aonde a pessoa fica prostrada, ela não tem forças alguma nesse momento nem para tentar se matar. O problema da depressão é quando a pessoa começa a ter uma melhora, ela ganha um pouquinho de energia. Quando ela está prostrada, na cama, abatida, não escova dente, não penteia cabelo, não tem vontade de comer, ela não tem forças para este ato. Mas quando ela começa a ter uma melhora, aí que nós precisamos cuidar mais ainda desses familiares, desses amigos que se encontram depressivos. Porque se não cuidarmos, isso vai virar uma ideação suicida, culminando com a tentativa. Existe uma ciência chamada suicidologia que estuda os passos e principalmente a maneira de divulgar e prevenir isso. E para eles, para culminar o suicídio, nós precisamos ter esses 4 Ds juntos. Separados não há problema, porque quem não passou por um momento de desespero, quem já não se sentiu desamparado, quem não teve em algum momento desesperança ou se sentiu depressivo? A diferença é que nós temos essas emoções isoladas, esses fatores isolados. Quando eles estão em conjunto, aí nós temos que tomar o cuidado com relação a essa ideia de suicídio. Mas lembrando sempre que por mais triste que seja, por mais abandonado, desamparado, você não está sozinho. Deus está presente ali com você. É só você chamar que Ele irá te atender. E aí a gente pode pensar, talvez as pessoas que cometam esse ato sejam pessoas, como a gente fala, fraca da cabeça, que têm algum problema, como a gente fala na linguagem psicológico, mental. Separei esse artigo científico de uma revista de psiquiatria, onde eles colocam que 35,8% das pessoas que têm desordens de humor, transtornos de humor, podem ter ideação suicida e tentar o suicídio, mas que 22% corresponde àquelas pessoas que fazem uso de alguma substância química, de algum psicotrópico. Então se veja que não é somente as pessoas com desordens, com transtornos, nós temos outras coisas envolvidas, mas a depressão, os transtornos de humor se fazem ali presente. E aí a gente precisa saber distinguir o que é uma tristeza do que é uma depressão. Isso é muito importante. A tristeza é interessante, você tem um motivo. Se eu perguntar para você por que você está triste, você vai saber me contar. Eu estou triste porque eu não consegui fazer tal coisa, eu estou triste porque o meu time perdeu, eu estou triste. Você sabe me explicar o porquê da sua tristeza. Então tem uma razão. E essa tristeza, ela é tão forte, ela é tão concreta, se assim podemos dizer, que ela pode gerar alguns sintomas físicos, como dor no corpo, taquicardia, você sente o coração bater mais acelerado, descompassado, você pode ter vontade de chorar, aquela sensação de peito apertado e perda de apetite. Brincadeiras à parte, eu até invejo quem perde apetite, porque eu se fico triste me dá vontade de comer. Não sei vocês, mas eu não perco apetite quando eu estou triste. Eu sinto vontade de comer, mas tem pessoas que não passam nem água pela garganta. E aí ela fica com aquele pensamento repetitivo sobre a razão da sua tristeza. Mas a depressão é diferente. A pessoa tem uma tristeza profunda e não tem um motivo aparente. Você pergunta para a pessoa, por que você está triste? Ela olha e responde, sei lá, nem sei, um pouco de tudo um pouco. A pessoa fala, eu nem teria motivo para estar triste, mas ela tem essa tristeza. E mesmo com experiências, com momentos agradáveis, principalmente festas de aniversário, festas de final de ano, onde a pessoa deveria se sentir feliz, ela mantém essa mesma tristeza, essas mesmas sensações, que podem alterar de uma irritabilidade, a pessoa fica agressiva, fica irritada, não ter paciência, até uma apatia total, o estado de prostração. E a depressão é uma doença
tão séria que até 2020, segundo ainda a Organização Mundial da Saúde, ela será a doença mais incapacitante no mundo. E aí, uma pergunta para nós refletirmos. Qual é a nossa disponibilidade para acolher a dor do outro? Será que nós temos o tempo, a disponibilidade de ouvir a outra pessoa, falar dos seus sentimentos, da sua tristeza, do porquê do seu sofrimento? Falávamos ontem num grupo de estudos que às vezes quando a pessoa conta algo que está passando, alguma dor, um sofrimento, a gente não tem muita paciência para isso, a gente não quer nem ouvir, a gente não tem tolerância para dor, para sofrimento, a gente quer logo mudar de assunto ou, o que é pior, olha para a pessoa e fala, isso não é nada, está reclamando disso, comigo a coisa é bem pior. Então a gente não tem essa empatia, a pessoa não quer saber o que está acontecendo com você. Ela já está no seu limite e ela escolheu você, como aquele amigo, aquele ombro querido para desabafar. E nós não temos esse acolhimento com a dor do nosso próximo. Ela não quer que você resolva o problema, ele quer só que você escute. E escute com empatia, escute não com os ouvidos, escute com o coração. Esse tema se encontra em alguns livros da codificação. Se pegarmos o livro Céu e Inferno, que nos conta para onde iremos quando partirmos desse mundo, nós encontraremos lá 9 relatos de suicidas que compareceram na Sociedade Espírita de Estudos Espíritas em Paris e relataram o que aconteceu após o suicídio deles. Encontramos também no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo 5 que tem um item chamado o suicídio e a loucura, aonde Kardec trata deste assunto. No mesmo capítulo ainda tem outro tópico chamado o bem e o mal sofrer. Então, se estamos no mundo de provas e expiações, iremos sofrer. Mas como diz essa parte do capítulo, poucos são aqueles que sofrem bem, que sabem tirar um aprendizado daquela dor. Muitos de nós se entregam ao desânimo e, como diz aqui, o desânimo é uma falta. Mas o que tudo isso, o que o suicídio significa realmente na psique? Na verdade, ele é uma resposta gritante de um desejo de vida. A pessoa quer uma vida, mas ela quer uma vida diferente daquela vida medíocre que ela está levando. É um grito de socorro. Porque muitas vezes, como está no livro dos Espíritos, a pessoa perde o gosto pela vida, ela se sente desgostosa de viver. Tanto que nessa parte tem uma sequência de 11 a 12 perguntas questionando a espiritualidade com relação ao suicídio. E Kardec perguntou então, da onde que nasce esse desgosto da vida sem motivo plausível que se apodera de alguns indivíduos? E eles responderam, efeito da ociosidade. Quer dizer, não tem nada as pessoas para fazerem, né? Estão vazias, efeito da ociosidade, falta de fé e da saciedade. E aqui foi a segunda coisa que me chamou a atenção na montagem dessa fala de hoje. A primeira foi para os nossos idosos, que eu comentei com vocês. E a segunda, o desgosto da vida, vem também para as pessoas que tudo têm, a saciedade. E aí eu me questiono meu papel como mãe. A gente como mãe, como pai, a gente quer dar de tudo para os nossos filhos, não quer? A gente quer dar o bom, o melhor de tudo. E de repente, esse excesso pode gerar um desgosto pela vida. Então você veja como é importante saber dizer não. Ter esse discernimento de quando dizer sim e quando dizer não. Estar em equilíbrio entre a saciedade e a falta. Kardec também questionou se é tão reprovável o que tem por causa de desespero, né, o suicídio, daquele que procura escapar a uma vergonha que tenha feito. Isso era muito comum na época do século XVIII, do século XVII, as pessoas que cometiam uma falta muito grande, a pessoa não aguentava aquela vergonha e acabava se suicidando para que a família não se envergonhasse, não perdesse alguns bens, alguma coisa. E aí os espíritos responderam que o suicídio não apaga uma falta, muito pelo contrário. Agora, em vez de uma falta, você terá 2 faltas para expiar. Também perguntou a Kardec o que pensar daquela pessoa que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor. A gente escuta tanto, né, que esse mundo é um mundo de provas e expiações, que a maldade ainda está preponderando, então vamos voltar logo para outro lugar. Não.
Outra loucura, não podemos apressar a nossa estada aqui. Nós devemos sim, como diz os Espíritos, fazer o bem e mais certo nós estaremos de chegar lá. Pois, como eles dizem, matando-se, a gente vai retardar a nossa entrada num mundo melhor. Vai adiar e muito essa entrada neste mundo melhor. Uma das outras perguntas é: quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável, horrível, muita dor, muito sofrimento, será que ela é culpada por abreviar, mesmo que por alguns instantes, aquele sofrimento? E os Espíritos responderam: é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. Porque, como eles dizem, quem garante que um socorro inesperado não venha no último momento nos salvar? Então, diante disso tudo, no fundo, o que o suicida quer não é se matar. Ele deseja matar a sua dor, o seu sofrimento, e a morte representa esse símbolo para o fim da sua dor. Talvez uma das perguntas que me tocou mais no Livro dos Espíritos tenha sido essa, a 956, que pergunta: alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo se conformar com a perda de algum ente querido, e quem não teve algum ente querido que partiu antes da gente, e essa pessoa se mata na esperança de se juntar a essa pessoa querida mais rapidamente no mundo dos espíritos. E os Espíritos responderam que muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Então você quer apressar esse encontro, acaba se suicidando, antecipando, às vezes até indiretamente, o seu retorno, e aí você se distancia por mais um longo tempo desta pessoa. As duas últimas questões que ele coloca é em relação ao estado do espírito. Quais são as consequências do suicídio? Porque muito a gente ouve falar, né? Por exemplo, uma coisa que a gente sempre escuta, que se a pessoa vai ficar vagando, sofrendo, penando tantos anos quanto faltavam para ela completar aqui na Terra. Um exemplo, vamos supor que eu era para viver 60 anos. Com 50 eu resolvo me matar, me suicidar. Então me faltou 10. Então eu vou ficar 10 anos sofrendo no mundo dos espíritos. Não, eu posso ficar 10 dias, 10 anos, 10 séculos. Não tem uma regra absoluta para isso. E foi sobre essas regras que não existem que Kardec comentou aqui as consequências diversas com relação ao suicídio. Diz que a primeira delas é o desapontamento. Porque se a pessoa se mata pensando em acabar com a sua dor, fugir, reencontrar as pessoas queridas, ela tem um grande desapontamento porque ela fez uma coisa inútil. Porque a vida continuou, a dor continuou e se distanciou muito mais ainda de quem ela queria encontrar. Há também uma persistência mais prolongada no laço que une o espírito ao corpo, uma vez que a nossa chama não foi se apagando vagarosamente pelo desgaste do corpo físico, não, porque a gente cortou no momento ainda a gente tinha muita energia. E há também, como eles explicaram, uma perturbação espiritual, seguindo-se da ilusão que o espírito ainda pertence ao mundo dos vivos. E aí aquela revolta, eu falo e ninguém me responde, eu pergunto e ninguém me dá atenção, porque a pessoa não percebeu que ela não está mais no plano físico. E aí a gente pensa assim, e a família da pessoa que se suicidou, como que fica? Aqueles chamados sobreviventes, como devem ser tratados? Em que condições que eles permanecem? Para cada caso consumado de suicídio, existem entre 5 a 6 pessoas muito próximas que sofrem consequências, principalmente consequências emocionais, sociais e econômicas. E dizem até que o suicídio é considerado contagioso, porque num prazo de 5 anos ele pode ser recorrente naquela família, naquele círculo ali. E aí as pessoas ficam se questionando, como que eu não percebi que fulano estava pensando em se matar? Onde foi que eu errei? Não teria sido a minha culpa? São questionamentos que passam na mente da pessoa, como também passam essas emoções que são características da pós o suicídio, da família que fica, daqueles que ficam. É o estado de choque, é o alívio, é a catarse, é uma depressão, é uma culpa, é uma preocupação com a perda e às vezes até uma raiva com relação